Angola, boa tarde, bem-vindos ao Flash Informativo na Rádio Rocha Pinto. Hoje é quarta-feira, 5 de março, vamos aos principais destaques. Executivo impede acúmulo excessivo de salários no setor público. Criança de 13 anos vítima de violência no Zaire. Agendamento de vistos para Portugal em Luanda passa a exigir reconhecimento facial. Burocracia excessiva trava comércio entre países da SADC. Banco Nacional de Angola instaura processo crime contra bancos e gestores que alimentam o mercado paralelo de divisas. Lá fora, mais de 40 corpos encontrados em vala comum na faixa de Gaza. O asseguramento técnico desta flash é de Cláudio Malone, a coordenação de Rebeca Salanger, que a edição de Ana Isabel, e a voz informativa é de Adão Jorge. Às 13h08, começamos com o desenvolvimento das notícias. O governo anunciou uma nova regulamentação que limita o acúmulo de salários no setor público, especialmente nas áreas de educação, ensino superior e saúde. A medida visa promover uma gestão mais eficiente dos recursos públicos e entra em vigor com o Orçamento Geral do Estado deste ano. De acordo com as novas diretrizes, os funcionários que acumulam funções em instituições de ensino superior e unidade de saúde terão seus salários reduzidos para um máximo de 50% da remuneração correspondente à sua categoria. Essa mudança busca responder à necessidade de otimizar os quadros de pessoal, garantindo que os colaboradores não superloteiem seus compromissos. Além disso, os trabalhadores do setor de saúde que desempenham atividades em diferentes unidades hospitalares também estarão sujeitos a essa limitação, passando a atuar sob um vínculo de colaborador. O governo esclareceu que, em casos específicos onde a acumulação de funções é permitida, a remuneração total não deve ultrapassar 100% do salário base. A promoção de funcionários públicos continuará, mas com novas condições. Para que isso ocorra, será necessário apresentar um planejamento plurianual e atender a requisitos como a realização de concursos públicos e a disponibilidade de vagas. O Executivo também impôs restrições à contratação de novos funcionários, permitindo admissões apenas em casos de vacâncias por aposentadorias, demissões ou outras circunstâncias específicas. As unidades orçamentais devem priorizar a mobilidade interna para preencher essas vagas quando viável. Essas medidas fazem parte de um esforço mais amplo para aumentar a eficiência e o controle das despesas públicas. O governo estabeleceu normas rigorosas para os gestores, incluindo a redução de subsídios e a suspensão de regalias. Tais ações visam garantir um uso mais responsável dos recursos públicos e promover a sustentabilidade financeira do Estado. Com essas novas normativas, o Executivo reafirma seu compromisso com a responsabilidade fiscal e a eficiência na gestão dos recursos públicos, um equilíbrio que beneficia tanto os servidores quanto a sociedade como um todo. Uma criança de 13 anos foi sequestrada, mantida em cárcere privado por 3 dias e abusada sexualmente por 7 indivíduos na província do Zaire. Este caso foi chocante, destacando no balanço do SOS Criança da semana passada. Entre 22 de fevereiro e 1 de março, o Instituto Nacional da Criança, INAC, recebeu 399 denúncias de violência contra a criança em todo o país, com ênfase nas províncias do Bié, Benguela e Colibengo, Luanda e Zaire. O caso da criança de 13 anos que sofreu abuso sexual coletivo gerou indignação na sociedade. De acordo com o INAC, os suspeitos do crime já estão detidos e a vítima está sendo acompanhada pelas instituições competentes. Na província do Zaire foram registradas 27 denúncias na mesma semana, incluindo 2 relacionadas a abusos sexuais em Banza, Congo, e Soio, envolvendo crianças de 4
e 13 anos, respectivamente. O balanço mencionado também revelou que 155 casos de fuga a paternidades e disputa de guarda, 60 casos de violência física e psicológica, 53 casos de trabalho infantil, 10 casos de abusos sexuais, além de um homicídio na província do Bié e outros ocorridos em Luanda. Ainda em Luanda, uma denúncia chamou a atenção do INAC envolvendo uma adolescente de 16 anos com necessidades especiais que alegadamente foi abusada por um vizinho adulto que a espancou e a intimidou antes de consumar o ato. Na província de Benguela, o SOS Criança registrou 47 denúncias, incluindo um caso no município de Benguela, onde 5 crianças com idades entre 12 e 16 anos foram vítimas de abuso sexual por um professor. O docente supostamente convidava as alunas a locais impróprios e as molestava. O INAC assegura que todos os casos foram encaminhados às autoridades competentes, incluindo a Polícia Nacional e as direções municipais e provinciais de ação social, para que as devidas providências sejam tomadas. 13 horas e mais 13 minutos, estamos a produzir o espaço Flash informativo na Rádio Rocha Pinto. Hoje é quarta-feira, 5 de março de 2025. Angola acolhe desde segunda-feira o Fórum dos Reguladores dos Transportes Rodoviários Transfronteiriços, reunindo delegados dos Estados-membros da SADC para debater os desafios no setor e encontrar soluções para a facilitação do tráfego e do comércio regional. O evento, que visa melhorar a cooperação e harmonização dos transportes rodoviários na SADC, destacou a burocracia excessiva como um dos principais entraves a transações comerciais entre os países. O secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Jorge Benck, sublinhou a necessidade de eliminar barreiras administrativas que têm gerado reclamações dos operadores do setor. O presidente da Agência Nacional para os Transportes Terrestres, Enio da Costa, apontou ainda o descumprimento de acordos e a falta de financiamento de projetos nos corredores e postos transfronteiriços como fatores que limitam a mobilidade e o comércio regional. Para ele, é fundamental investir na capacitação dos técnicos nas fronteiras para garantir maior eficiência operacional. O Fórum reforça a importância da implementação das disposições estabelecidas no protocolo da SADC sobre transportes, comunicações e meteorologias e terá como ponto alto a eleição rotativa da presidência do SBRT-RF Angola por meio da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Angola esteve à frente da organização nos últimos 2 anos e passará agora o comando para o outro Estado-membro. Os cidadãos que desejam agendar o pedido de visto para Portugal no serviço de vistos da VFC Global em Luanda agora terão que passar por um procedimento obrigatório de reconhecimento facial. De acordo com uma nota oficial da Embaixada de Portugal em Angola, publicada no site do Consulado-Geral de Portugal em Luanda, os requerentes deverão ter o passaporte em mãos e utilizar a webcam do computador ou a câmera do telemóvel para completar o processo de agendamento online. 13 horas e 15 minutos. O Banco Central de Angola diz ter instaurado processo crime contra instituições financeiras bancárias e seus respectivos gestores que alimentavam o mercado paralelo de divisas. Foi verificado que em 2024 algumas instituições financeiras realizavam transações de pagamento a determinadas empresas que se dedicavam à intermediação com certos provedores do mercado informal. O BNA avança ter instaurado os competentes processos
sancionatórios contra as empresas, os bancos e as pessoas envolvidas nas operações de intermediação cambial irregulares, uma catividade exclusiva a instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central e que os resultados serão tornados públicos após trânsito em julgado. Sobre o assunto, o economista José Lumbo louva a iniciativa e aponta o fornecimento necessário de divisas no mercado formal, diminuindo as burocracias na sua aquisição nos bancos comerciais como mecanismo eficazes para pôr termo ao esquema ilegal praticado por muitas instituições financeiras. O economista defende agora ser necessário terminar-se da dependência total do mercado informal situado no Mártires na zona do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro por causarem um grande estrangulamento na economia nacional. José Lumbo falou, por outro lado, que a escassez de divisas pode comprometer as reservas internacionais líquidas, deixando o Banco Nacional de Angola cético quanto à determinação da política cambial, forçando muitas vezes para não comporte o dinheiro de Angola em moedas externas e adotar o regime de câmbio flexível. Gestão do banco, 13 horas e 18 minutos, ainda na senda do Banco Nacional de Angola. Na sequência da medida a que o Banco Central impôs a 3 dos 23 bancos comerciais que operam em Angola, nomeadamente o BMA, BCI e o SOL, a atual administração do BCI reagiu e protesta contra as medidas do supervisor, justificando que as infrações são referentes a um período em que o banco era propriedade do Estado. Entretanto, garante que com a entrada da Carrinho no banco, a nova gestão colocou como prioridade a correção destas insuficiências. O Conselho de Administração do Banco de Comércio e Indústria BCI manifestou-se contra as medidas do Banco Nacional de Angola, que castigou com multas de 3 dos 23 bancos comerciais que operam no país, defendendo que as infrações identificadas na instituição por uma inspeção efetuada pelo regulador são referentes e imputáveis à anterior gestão, que na altura dos factos seria o banco por indicação do Estado, através do Ministério das Finanças e demais órgãos estatais que faziam o corpo societário da instituição bancária, de acordo com uma nota do Instituto tornada pública no início desta semana. A medida do Banco Central surge a fim de uma inspeção que o regularizador realizou nos bancos Milênio Atlântico, BMA, Banco de Comércio e Indústria, BCI e o SOL. Lá fora, mais de 40 corpos encontrados em vala comum na faixa de Gaza. Cerca de 40 corpos foram exumados de uma vala comum no norte da faixa de Gaza por equipas de resgate e ambulâncias palestinianas, informou hoje a agência de notícia palestiniana Wafa. Os corpos tinham sido enterrados numa vala comum na cidade de Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza, um dos pontos mais bombardeados pelo exército durante a ofensiva israelita em meados de outubro de 2023. Com o cessar-fogo em vigor na faixa, as equipas de salvamento intensificaram os seus esforços para resgatar e recuperar os milhares de corpos ainda presos nos escombros, ou neste caso, enterrados em valas comuns. Nas últimas 24 horas, mais de 7 corpos foram encontrados e recuperados das ruínas, informou o ministro da Saúde do enclave controlado pelo Hamas na sua contagem diária. Está assim contada as notícias nesse flash da tarde. Relembramos os títulos que mereceram destaques. Executivo impede acúmulo excessivo de salários no setor público. Criança de 13 anos vítima de violência no Zaire. Agendamentos de visto para Portugal em Luanda passa a exigir reconhecimento facial. Burocracia excessiva trava comércio entre países da SADC.
Gestão do BCI contesta penalizações do Banco Nacional de Angola e atesta que são falhas do controle interno. São da era do Banco Estatal. Mais de 40 corpos encontrados em vala comum na faixa de Gaza. O asseguramento técnico deste flash foi de Cláudio Malone, a coordenação de Rebeca Salangec, edição de Ana Isabel, a voz informativa é de Adão Jorge. Boa tarde. Continuação de uma ótima quarta-feira.